Você já imaginou viver em uma cidade onde jardins suspensos flutuam no ar como se estivessem entre o céu e a terra? Ou já pensou em habitar uma metrópole onde a cor roxa tinha um valor mais alto que o próprio ouro? E o que dizer de uma cidade com muralhas tão largas que 10 carros poderiam correr lado a lado no topo? As cidades mencionadas na Bíblia não eram apenas nomes em um livro sagrado. Não! Elas eram verdadeiras maravilhas de engenharia e centros de poder que até hoje deixam os arqueólogos de boca aberta. Você acha que já conhece essas cidades? Prepare-se para descobrir segredos que muitos estudiosos levaram séculos para revelar. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma revelação sobre esses lugares fascinantes que moldaram nossa história. Jericó, a cidade mais antiga, que viu suas muralhas desabarem de forma inexplicável. Imagine viver em um lugar que já existia quando a maioria da humanidade ainda estava nas cavernas. Isso era Jericó, a cidade mais antiga continuamente habitada do mundo. Os arqueólogos ficam boquiabertos ao escavar camadas e mais camadas de civilizações que remontam a 9.000 anos antes de Cristo. Pense, enquanto muitos povos ainda eram nômades, Jericó já tinha casas, ruas e até um sistema de defesa. Mas o que realmente deixa os historiadores sem palavras é a famosa queda das muralhas. Você já se perguntou como um grupo de pessoas marchando e tocando trombetas poderia derrubar muros tão sólidos? Por anos, os arqueólogos duvidaram dessa história, até que descobertas surpreendentes revelaram que Jericó está localizada exatamente sobre uma falha sísmica. E ainda mais curioso, as evidências mostram que houve um colapso das muralhas para fora, exatamente como descrito na Bíblia. E o que poucos sabem é que Jericó era como um oásis no deserto. Sua posição estratégica, próxima ao Rio Jordão, e a rotas comerciais importantíssimas a tornavam uma verdadeira porta de entrada para a Terra Prometida. A cidade tinha uma fonte de água doce tão abundante que foi chamada de Cidade das Palmeiras. Imagine, um mar verde de palmeiras no meio da árida Judéia. Agora, dando um salto em nossa jornada, chegamos a Hebron, uma cidade que carrega em seu solo alguns dos momentos mais importantes da história bíblica. Você sabia que esta cidade abriga a tumba dos patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó e suas esposas estão enterrados ali. É como ter um verdadeiro tesouro da fé. Os arqueólogos ficam maravilhados com o Muro de Herodes, uma estrutura colossal, feita de pedras tão perfeitamente talhadas que algumas pesam mais de 8 toneladas. Erigidas com uma precisão incrível, a ponto de nem mesmo uma lâmina de faca passar entre elas. Essa técnica era tão avançada que até hoje engenheiros se perguntam como foi feita sem o maquinário moderno. Mas o que realmente surpreende é que Hebron foi a primeira capital de Davi. Antes de conquistar Jerusalém, Davi governou Israel por 7 anos e meio a partir de Hebron. Imagina só, as mesmas ruas por onde andaram Abraão e Sara depois serviram de palco para o palácio do maior rei de Israel. As escavações revelaram que Hebron era um importante centro comercial e agrícola, famoso por suas uvas deliciosas e outras frutas que abasteciam a região. E o significado dessa cidade é tão profundo que até hoje ela é considerada sagrada por 3 religiões. Não é para menos, foi aqui que Abraão comprou a caverna de Macpela, onde sepultou sua amada Sara no primeiro pedaço de terra oficialmente adquirido na Terra Prometida. Esse ato foi o início do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que seus descendentes herdariam aquela terra. Se você acredita que Deus cumpre suas promessas, como fez com Abraão, comente: sou descendente da fé de Abraão, e receba esta bênção.
E quando falamos de Susa, entramos no mundo da riqueza persa. Essa cidade onde se passa a história da rainha Esther era tão luxuosa que seus palácios tinham colunas de mármore e ouro, com pisos que mais pareciam mosaicos de pedras preciosas. As escavações revelaram que o Palácio Real de Susa era maior que 10 campos de futebol modernos, um verdadeiro colosso arquitetônico que demonstrava todo o poder do Império Persa. O que fascina os historiadores é como Susa, uma das capitais do império mais poderoso da época, foi palco de uma das maiores reviravoltas da história bíblica. Você conhece a história de Esther? Uma jovem judia que se tornou rainha e salvou seu povo de um genocídio planejado por Amã. Pense nisso, em uma época em que as mulheres quase não tinham voz, uma órfã judia mudou o destino de toda uma nação. E o que poucos sabem é que foi de Susa que Neemias partiu para reconstruir os muros de Jerusalém com a autorização do rei Artaxerxes. Os arqueólogos descobriram que Susa tinha um sofisticado sistema administrativo, com arquivos reais, contendo milhares de tabuletas de argila que documentavam desde transações comerciais até decretos imperiais, exatamente como descrito no livro de Esther. Agora, você consegue imaginar o impacto dessa sida. Quando o rei não consegue dormir e pede para que leiam os registros reais, já parou para pensar nisso? Isso acontece em um dos momentos mais enigmáticos da história. Susa era tão antiga que sua fundação remonta a 4000 a.C., tornando-a uma das cidades mais antigas do mundo. E sua posição estratégica entre a Mesopotâmia e o Planalto iraniano fez dela um centro cultural único, onde diferentes povos e idiomas se entrelaçavam, criando um ambiente multicultural. Ali, até os judeus exilados puderam preservar sua identidade, mesmo vivendo sob domínio estrangeiro. Mas se essas cidades já são impressionantes, espere até conhecer as próximas, que vão te deixar de boca aberta com sua grandiosidade e os mistérios que guardam. Se você crê que Deus pode transformar sua vida, como transformou a de Esther, escreva nos comentários: em Cristo sou vitorioso. Como um ato de fé, agora Tiro. Você sabia que existiu uma cidade praticamente invencível, construída parcialmente sobre o mar? Isso mesmo, Tiro, a poderosa cidade fenícia que deixa os historiadores intrigados até hoje. Imagine uma metrópole dividida em duas partes, uma na costa e a outra numa ilha fortificada, quase 1 quilômetro mar adentro, conectadas por uma passagem elevada. Os navios mercantes de Tiro dominavam o Mediterrâneo, levando suas mercadorias até os confins do mundo conhecido, mas o verdadeiro tesouro de Tiro não era ouro, era a cor púrpura. Esse corante roxo, extraído de pequenos moluscos, era tão valioso que apenas reis e nobres podiam usar roupas dessa cor. Para produzir 30 gramas desse corante, eram necessários mais de 10.000 moluscos. Pense bem, quando a Bíblia menciona que Jesus foi vestido com um manto púrpura para zombar dele, está mostrando que o vestiram como um rei, com a cor mais cara e exclusiva do mundo. O rei Irã de Tiro forneceu cedros e artesãos para a construção do Templo de Salomão, criando uma das estruturas mais magníficas já feitas pelo homem. E sabe o que é incrível? Esses cedros, tão preciosos na antiguidade, eram transportados por mar em gigantescas jangadas que carregavam centenas de troncos. Uma façanha de engenharia marítima incrível. Mas apesar de sua aparente invencibilidade, Tiro caiu exatamente como os profetas previram. Nabucodonosor sitiou a cidade por 13 longos anos. E quem realizou o impossível foi Alexandre, o Grande. Ele usou os escombros da cidade continental para construir uma passagem de quase 1 quilômetro até a ilha, cumprindo a profecia de que Tiro seria lançada ao mar.
Hoje, o que antes era uma ilha se tornou uma península por causa dessa monumental obra de engenharia militar. Se você deseja receber a benção que vem do mar, como as riquezas de Tiro, comente: Jesus é meu Senhor, e declare sua fé diante das impossibilidades. Agora, vamos falar sobre Nínive, a gigante assíria que se arrependeu e surpreendeu a todos. Imagine uma cidade tão vasta que, segundo o livro de Jonas, era necessário 3 dias para atravessá-la a pé. Essa era Nínive, a capital do temido Império Assírio, uma das maiores potências militares da antiguidade. Suas muralhas eram tão impressionantes que deixavam os arqueólogos boquiabertos até hoje. Tão largas que 3 carruagens podiam correr lado a lado no topo, e tão altas que bloqueavam o sol de quem se aproximava. O que os historiadores descobriram recentemente confirma o relato bíblico. Nínive era realmente gigantesca para os padrões da época. Os arqueólogos encontraram o palácio do rei Senaqueribe, com mais de 80 salas ornamentadas com relevos impressionantes que contavam as conquistas militares assírias. E o mais incrível, uma das primeiras bibliotecas organizadas da história, com mais de 22 mil tabuletas de argila. Assuntos de ensinamento, de astronomia, por exemplo, estavam ali. Mas o que poucos sabem é que Nínive, apesar de todo o seu tamanho e poder, passou pela maior conversão em massa da história bíblica. Quando Jonas finalmente pregou ali, do rei, ao mais simples cidadão, todos se arrependeram, vestindo-se de pano de saco e cinzas. Imagine, uma metrópole inteira parando suas atividades para clamar por perdão. Essa transformação espiritual adiou a destruição da cidade por mais de um século. Os arqueólogos confirmaram que Nínive foi destruída em 612 a.C. por uma aliança de babilônios e medos, exatamente como profetizado na Bíblia. O que surpreende é a violência dessa destruição. Camadas de cinzas, com quase 2 metros de espessura, mostram como a cidade foi completamente arrasada, marcando o fim do temido Império Assírio, que aterrorizou o Oriente Médio por séculos. Se você deseja o arrependimento verdadeiro em sua vida, como aconteceu em Nínive, comente: eu me arrependo, Senhor, como um ato de entrega total a Deus. Jerusalém, a cidade 3 vezes santa que viu o céu tocar a terra. Quando falamos de Jerusalém, estamos diante da cidade mais disputada da história humana. Você sabia que Jerusalém foi conquistada e reconstruída mais de 40 vezes ao longo dos séculos? Isso mesmo, 40 vezes. Que impressionante, não é? Não. O que fascina os arqueólogos é a cidade subterrânea de Davi, com seus túneis de água, que permitiam à cidade resistir a longos cercos, sem jamais ficar sem água potável. Uma verdadeira obra-prima de engenharia hidráulica, com 3.000 anos. De história, o Templo de Salomão? Esse era simplesmente espetacular. Estima-se que mais de 86 toneladas de ouro foram usadas na construção, o que hoje equivaleria a bilhões de dólares. E o segundo templo, expandido por Herodes, tinha pedras tão gigantescas em sua fundação que algumas pesavam mais de 500 toneladas. Mais pesadas que um avião Boeing 747 completo. Como eles conseguiram mover e posicionar blocos tão imensos sem a tecnologia que temos hoje? Isso continua sendo um dos maiores mistérios da história. Jerusalém é o único lugar no mundo que é sagrado para 3 grandes religiões. Para os judeus, é o local onde Abraão quase sacrificou Isaque e onde o templo estava. Para os cristãos, é o lugar onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. E para os muçulmanos, é onde Maomé ascendeu aos céus. Incrível, não é? Esse encontro espiritual entre céu e terra faz de Jerusalém um lugar realmente único. O que muitos não sabem é que arqueólogos descobriram evidências surpreendentes que confirmam detalhes bíblicos.
como o túnel de Ezequias, construído para proteger o abastecimento de água durante o cerco assírio, e o tanque de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença. Essas descobertas demonstram como a narrativa bíblica está entrelaçada com a história real da cidade. Foi em Jerusalém que Jesus cumpriu as profecias, sendo crucificado e ressuscitando ao terceiro dia. Historiadores romanos como Joséfo confirmam detalhes surpreendentes desses eventos, dando credibilidade histórica ao que mudaria o mundo para sempre. Agora, se você acredita que Deus pode fazer maravilhas em sua vida, assim como fez em Jerusalém, escreva nos comentários. Nada é impossível para Deus. Como um ato de fé, agora vamos falar sobre Alexandria, a cidade-luz onde o conhecimento e a fé se encontraram. Consegue imaginar uma cidade planejada com tamanha precisão que suas ruas formavam um perfeito tabuleiro de xadrez, com avenidas tão largas que dezenas de carruagens podiam passar simultaneamente? Essa era Alexandria, fundada por Alexandre, o Grande, que revelou sua visão extraordinária ao traçar pessoalmente o plano da cidade, usando farinha para marcar as linhas no chão. Que genialidade, não? O que realmente deixa os historiadores sem palavras é a Biblioteca de Alexandria, o primeiro Google da história. Com mais de 700 mil rolos de papiro, ela abrigava praticamente todo o conhecimento do mundo antigo. E foi nessa cidade que ocorreu um dos eventos mais importantes para a expansão da fé judaico-cristã: a tradução da Septuaginta, a primeira versão da Bíblia hebraica para o grego, que permitiu que as escrituras se espalhassem por todo o mundo mediterrâneo, e o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era tão avançado tecnologicamente que seu sistema de espelhos podia projetar luz a mais de 50 quilômetros de distância. Imagina isso, há mais de 2000 anos. Esse farol de 140 metros de altura, equivalente a um prédio de 40 andares, guiava navios e simbolizava Alexandria como a verdadeira cidade-luz do conhecimento antigo. Incrível, não é? Alexandria, mencionada indiretamente no Novo Testamento como o local de origem de Apolo, o pregador eloquente que ajudou a espalhar o Evangelho. Mas você sabia que essa cidade também abrigava a maior comunidade judaica fora da Palestina? É isso mesmo. Alexandria foi uma verdadeira ponte cultural, permitindo que o cristianismo transbordasse do mundo judaico para o greco-romano. Uma cidade cheia de histórias que ajudaram a moldar a expansão do cristianismo. Incrível, não? Agora vamos falar sobre Babilônia, a cidade que desafiou o céu com sua tecnologia impensável. Você consegue imaginar uma cidade com muralhas tão impressionantes que alcançavam 90 metros de altura? Isso é o equivalente a um prédio de 30 andares. E não é só isso. Essas muralhas eram tão largas que corridas de carruagens aconteciam no topo. Surreal, não? E o portão, que foi reconstruído em museus modernos, era coberto com azulejos vidrados azuis que brilhavam como joias sob o sol mesopotâmico. Uau! Babilônia é mencionada pela primeira vez na Bíblia na história da Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas da humanidade. Mas foi sob o reinado de Nabucodonosor II que a cidade atingiu o seu auge, tornando-se talvez a cidade mais impressionante do mundo antigo. Este rei foi o responsável por conquistar Jerusalém em 586 a.C., levando milhares de judeus para o exílio. Que momento dramático da história bíblica, não? E quem não se lembra dos jardins suspensos de Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Esses jardins desafiavam toda a lógica da engenharia da época. Construídos por Nabucodonosor, urdiu para sua esposa, que sentia falta das montanhas verdes de sua terra natal. Esses jardins em terraços irrigados criavam uma montanha artificial verde em meio ao deserto.
Isso foi um feito técnico que exigiu sistemas hidráulicos revolucionários para sua época. Como isso foi possível? É impressionante. Durante o exílio babilônico, os judeus enfrentaram o desafio de manter sua fé longe de sua terra. Foi nesse período que surgiu o sistema de sinagogas e a compilação de muitos textos sagrados, transformando o judaísmo de uma religião centrada no templo para uma baseada nas escrituras, capaz de sobreviver em qualquer lugar. E essa transformação foi fundamental para o surgimento posterior do cristianismo. O mais impressionante de tudo isso é como a queda de Babilônia para os persas em 539 a.C. cumpriu precisamente as profecias bíblicas. Ciro, o Grande, conquistou a cidade desviando o rio Eufrates e entrando pelos portões desguarnecidos, exatamente como os profetas Isaías e Jeremias haviam previsto detalhadamente séculos antes. Você consegue imaginar a precisão disso? Isso é a prova de que as profecias são reais. Agora, se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um like agora como um ato de fé e que Deus derrame bênçãos sobre sua vida. Você acabou de ver um pouco do que torna essas cidades únicas. Mas não pare por aqui. Clique no vídeo que está na tela e descubra as maiores construções da Bíblia que deixam os cientistas sem palavras. Você não vai querer perder isso. Clique agora.